Essa questão diz o seguinte: se logaritmo de 9 na base 1/3 é igual a A, então o logaritmo de A ao quadrado na base 16 é igual a quanto? Acho que não é difícil, pessoal. O problema está dizendo para a gente que o logaritmo de 9 na base 1/3 vale A. Aí está pedindo para a gente determinar o logaritmo desse A ao quadrado na base 16. Portanto, a primeira providência é a gente dar um jeito de determinar o A. Vamos fazer isso? Olha só. Para a gente determinar esse A, nós vamos usar a definição de logaritmo. Log de 9 na base 1/3 igual a A. Isso significa, por definição, que 1/3 elevado a A, 1/3 elevado a A, isso é igual a 9. Bom, na intenção de igualar as bases, esse 1/3 eu vou inverter. E quando a gente inverte a base de uma potência, você tem que trocar o sinal do expoente. O inverso de 1/3 é 3. Aí você tem que trocar o sinal do expoente, mais A vai ficar menos A. Igual fatoração do 9. A fatoração do 9 é 3 ao quadrado. Uma igualdade de duas potências de mesma base, você pode simplificar as bases, cortar as bases, igualar os expoentes. Menos A igual a 2 significa A igual a menos 2. Excelente! Já determinei o parâmetro A. Agora eu vou calcular o logaritmo de A ao quadrado na base 16. Ou seja, eu vou calcular o logaritmo de menos 2 ao quadrado na base 16. Ou seja, o logaritmo de quanto? Menos 2 ao quadrado é 4 na base 16. Devo calcular o logaritmo de 4 na base 16. Novamente, a gente usa a definição, igual a x, igual a x. E aí, olha, usando a definição de logaritmo, você vai concluir que o 16 elevado a x tem que ser igual a 4. A fatoração do 16 é 2 elevado a 4. Ainda elevado a x vai ficar 2 elevado a 4x. Igual, a fatoração do 4 é 2 ao quadrado. Bases iguais você simplifica, sobra 4x igual a 2 e, portanto, x é 2 dividido por 4, que dá para simplificar e escrever 1/2. 1/2. Excelente! Então, o logaritmo de A ao quadrado na base 16 é 1/2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. O valor de x em logaritmo de 4 na base 2 raiz de 2 igual a x é igual a... Então, está pedindo para a gente determinar o valor desse x. Bom, vamos lá então? Usando a definição de logaritmo, a gente obtém 2 raiz de 2 elevado a x, definição de logaritmo. 2 raiz de 2 elevado a x é igual a 4. O que eu vou fazer agora é transformar essa raiz em potência. E para você transformar uma raiz em potência, basta pegar o índice da raiz, que no caso aqui é 2, e colocar como denominador do expoente, que no caso aqui é 1. Dessa forma, o raiz de 2 é 2 elevado a 1/2. 2 elevado a 1/2, fechou parênteses, tudo isso elevado a x, igual a 4. A fatoração do 4 é 2 ao quadrado. Então, já vou colocar aqui 2 ao quadrado. O que eu tenho aqui dentro desse parênteses? Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o 2, e somar os expoentes. 1 mais meio. Fechou parênteses. Isso tudo elevado a x igual a 2 ao quadrado. Um pouco mais, agora eu vou resolver essa soma, 2 mais meio. Pessoal, para você resolver essa soma, 1 mais meio, melhor dizendo, 1 mais meio, não precisa nem tirar mínimo, dá para você fazer direto, assim, ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Então, 1 mais 1/2 é 3 meios. Como vai estar ainda elevado a x, vai ficar 3x sobre 2, tá? Então, aqui a gente obtém 2 elevado a 3x sobre 2 igual a 2 ao quadrado. Bases iguais você pode simplificar. O que você vai obter? Olha, 3x sobre 2 igual a 2. Agora você multiplica cruzado. 3x vezes 1 dá 3x. Igual a 2 vezes 2, 4. Portanto, x é 4/3. Acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B. Próxima questão, o valor dessa expressão é igual a quanto? Qual é o valor dessa expressão? É o seguinte, pessoal, você poderia estar resolvendo essa questão aqui usando as propriedades, mas eu ainda nesses primeiros exercícios eu vou resolver usando a definição. É claro que daria para a gente usar as propriedades que a gente estudou para calcular cada um desses logaritmos, mas
ainda eu vou usar a definição para a ideia é fixar bem a definição de logaritmo, tá bom? Então, vou calcular o primeiro logaritmo via definição, log de 0,5 na base de 2. Qual é a ideia? A gente iguala a x, e aí a gente deve ter 2 elevado a x igual a 0,5. Mas o 0,5 é 1 meio. Então, 2 elevado a x é igual. O 0,5 é 5 sobre 10, que simplificando dá 1 meio. 1 meio. E esse 1 meio é o mesmo que 2 elevado a menos 1. 1 meio é 2 elevado a menos 1. Então, bases iguais você corta, aí você vai concluir que x é igual a menos 1. Ou seja, o primeiro logaritmo aqui, olha, vale menos 1. Vou calcular agora o valor do segundo logaritmo. O logaritmo de raiz de 27 na base 3. Novamente, a gente chama de x e usa a definição. 3 elevado a x é igual a raiz quadrada de 27. Que eu já vou fatorar. O 27 é 3 ao cubo. 3 ao cubo. Um pouco mais, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a quanto? Olha só, eu vou transformar essa raiz em potência. Para você transformar essa raiz em potência, o índice da raiz você deve colocar como denominador do expoente. O índice é 2, então você coloca aqui 3 elevado a 3 meios. Então, 3 elevado a 3 meios. Ó, o índice é 2, ele passa a ser denominador do expoente. Bases iguais você corta, o x é igual a 3 meios. Pronto, é o valor do segundo logaritmo. Agora eu vou calcular o terceiro logaritmo. Log de 8 na base raiz de 2. Novamente igual a x. Aí, por definição, raiz de 2 elevado a x é igual a 8. Bom, o raiz de 2 escrito como potência é 2 elevado a meio. Como ainda está elevado a x, vai ficar 2 elevado a x sobre 2. 2 elevado a x sobre 2. Devagarzinho para você entender. Ó, raiz de 2 é 2 elevado a meio. Como ainda está elevado a x, vai ficar 2 elevado a x sobre 2. Igual a 8. A fatoração do 8 é 2 ao cubo. Esse 2 com esse você simplifica, aí você obtém x sobre 2 igual a 3, multiplicando cruzado, x vezes 1 dá x, e 2 vezes 3, 6. 6 é o valor do terceiro logaritmo. Então, as continhas aqui vão ficar assim, ó. Isso é igual a quem? O primeiro logaritmo, que é menos 1, mais o segundo logaritmo, que é 3 meios, mais o terceiro logaritmo, que é 6. Então, vai ficar menos 6, ó, menos 6. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, olha, menos 1 menos 6 dá menos 7, mais 3 meios, tudo isso ainda ao quadrado. Conforme eu venho discutindo com vocês, pessoal, número inteiro com fração não precisa esquentar a cabeça em tirar mínimo. Proceda assim, ó. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Menos 14 mais 3 dá menos 11. Então, isso é menos 11 sobre 2, menos 11 sobre 2, só que ao quadrado, não é verdade? Só que ao quadrado, tá? Não tem problema você escrever parênteses ali, não. Bom, e aí menos 11 sobre 2 ao quadrado vai ser 121, vai dar um resultado positivo, porque o expoente é par. 121 sobre 2 ao quadrado, 4. 11 ao quadrado é 121 e 2 ao quadrado, 4. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. O valor de logaritmo de 1 sobre AB, sabendo que A e B são as raízes da equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Então tá, pessoal. Ele quer que a gente determine o logaritmo de 1 sobre AB, sabendo que A e B são as raízes, são as soluções dessa equação de segundo grau. Uma primeira ideia seria a gente resolver essa equação de segundo grau, obter a primeira solução, a segunda solução, o A e o B, e multiplicar. Mas não precisa fazer isso. Não precisa você resolver essa equação de segundo grau, uma vez que já existe uma fórmula prontinha que te dá o produto das raízes. Olha, A e B são as raízes dessa equação, portanto, A vezes B é o produto dessa raiz. E aí, eu não sei se você lembra dessa fórmula. Essa fórmula é o seguinte, o produto das raízes, o x1 vezes o x2, ó, x1 vezes x2 é C sobre A. Ou seja, é 10, o parâmetro C aqui é 10, sobre o parâmetro A que é 1. E 10 dividido por 1 dá 10. Olha aí. Ó.
Porque eu quero determinar o logaritmo de 1 sobre o produto. Não me importa quem é A, quem é B. Me importa o produto. E calcular o produto das raízes de uma equação de segundo grau eu sei. Basta usar essa relação, C sobre A. Portanto, A vezes B aqui pra gente, pessoal, é 10. Logo, você vai obter logaritmo de 1 sobre 10 na base 10. Isso é igual. Bom, eu tenho aqui logaritmo de um quociente. Logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Isso é log de 1 menos log de 10. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0, menos. E o log de 10 na base 10 dá 1. E 0 menos 1, menos 1. Pronto. Então, o logaritmo de 1 sobre AB é igual a menos 1. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B. Acrescentando-se 16 unidades a um número, seu logaritmo na base 3 aumenta 2 unidades. Esse número é quanto? Interessante, né? Então o problema está dizendo para a gente que existe um número, que eu vou chamar de x, tal que, se você aumentar 16 unidades a esse número, o seu logaritmo na base 3 aumenta 2 unidades. Então vamos organizar o problema? Vamos organizar o problema? O meu número procurado eu vou chamar de x. Então existe um número x, tal que o logaritmo desse número na base 3 é igual a y, por exemplo. É igual a y. Aí o problema está falando, se eu aumentar 16 a esse número, ou seja, se eu somar 16 aqui, o seu logaritmo, que é o y, vai aumentar de 2 unidades. Dessa forma, a outra informação do problema é o seguinte, olha, o logaritmo de x mais 16, eu estou aumentando 16 unidades a esse número, na base 3, o seu logaritmo aumenta de 2 unidades. Então, esse y aqui passa a ser y mais 2. Pronto, aqui está a organização do problema. Existe um número tal que o seu logaritmo na base 3 é y. Aí o problema está falando, se você aumentar 16 unidades esse número aqui, o seu logaritmo, que é y, aumenta 2 unidades. Aqui, ó, log de x mais 16 na base 3 é igual a y mais 2. Vamos às contas? Vamos lá. Por definição, log de x na base 3 igual a y significa que o 3 elevado a y é igual a x. Ó, 3 elevado a y é igual a x. Deixa eu guardar. Bom, aqui eu vou usar a definição também, pessoal. Log de x mais 16 na base 3 igual a y mais 2. O que isso significa? Que o 3 elevado a y mais 2 é igual a x mais 16. Excelente. Agora é o seguinte, eu vou usar uma das propriedades das potências que diz o seguinte, a elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais n. É aquilo que a gente conhece, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Só que eu vou usar essa propriedade da direita para a esquerda, que diz pra gente o seguinte, se você tiver uma potência tal que o expoente dessa potência é uma soma, tá vendo? É uma soma. Essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Tá bom? Exatamente o que eu tenho aqui. Olha, eu tenho uma potência, tal que o expoente dessa potência é uma soma, tá vendo? Então, essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Qual? Essa aqui, ó. 3 elevado a y vezes 3 ao quadrado. Na verdade, de acordo com essa propriedade. Isso é igual a x mais 16. Um pouco mais, olha só, quem é 3 elevado a y, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui tem um 3 elevado a y, tá vendo? Quem é 3 elevado a y pra gente? É o x. Então, no lugar desse 3 elevado a y, eu vou colocar x. Então, x vezes o 3 ao quadrado, que é 9, isso é igual a x mais 16. Bom, x vezes 9 é 9x. Esse x para o primeiro membro menos x igual a 16. 9x menos x é 8x. 8x igual a 16, e, portanto, o x vai ser 16 dividido por 8, que dá 2. Pronto. Então, o número em questão é o 2. Assim, a alternativa certa é a letra C.